Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Ficou com medo, né? É? Que bom, né? Eu estava falando agora, estou com esse casal de discípulos aí. Cara, é muito ruim motorista, erra tudo. O GPS está mandando para um lugar, ele vai para outro, põe culpa na gente, né? Deixou eu nervoso, a Márcia, a esposa. Mas a culpa, sabe que é dos dois, beleza. Por quê? O apartamento que ele disse que a gente ia ficar, não é no mesmo lugar. A pessoa mudou daquele lugar e aí eu fui lá na ilha, né? A culpa é dele. Ele não falou que era o outro lugar, estava no continente. Hã? Hoje eu cagueto mesmo, todo mundo. Não vou levar a culpa, não. Ixi, mas gente, eu estou mais perdidinho do que você pensa, viu? Já estou na fase do esquecer bastante coisas, viu? Também, né? Eu completei esses dias 66 anos, a Márcia falou, 70, Márcia. 70 anos. Quem diria, as mulheres, precisa conversar com ela, como é que ela chega aos 70 desse jeito aí, ela é muito, muito especial. Mas que legal estar aqui de novo. Quem não me conhecia aqui? Levanta a mão. Ela não estava perdendo nada. Quer ver aqui? Ó, diferente. Quem conhece o Luciano Subirá? Você também, né? Então, como a Márcia já disse, o Luciano fez essa loucura. Imagine você, eu compartilhei, acho que compartilhei isso aqui. Eu nunca tinha pregado numa igreja, eu era um ministro de louvor, e o Luciano me trouxe porque, ele fala até hoje, ele pensava que eu era rico, né? Porque no começo da vida dele, a gente caminhou muito junto, ele ficava mais na minha casa do que na casa dele. Até aquele livro, Falar em Língua, ele escreveu em casa, né? E ali ele montava o QG dele lá em casa e levava a galera, o pastor Luizinho que está no Canadá, Harold, né, e toda a galera aí, e levava para casa e eles ficavam lá. E essa amizade de anos, o Luciano não tinha acho que nem 18 anos, era um piazinho, né? Ela foi se prolongando e aí ele me desafiou a vir para deixar tudo, né, vir para Irati. Eu falei, nós vamos com a condição, eu não vou ser pastor. A Márcia, se soubesse que ele ia ordenar, ele ia embora. Embora lá no fundinho a gente sabia que esse negócio estava na programação, né? E aí trouxe a gente para Irati. 2 anos depois ele falou, Ney, eu vou me programar. Comecei uma célula em Curitiba, né, que hoje é a Alcance de Curitiba. Falou, comecei uma célula lá e daqui 2 anos eu quero mudar para lá. E eu que não sou bobo, falei, aqui 2 anos, você vai agora. Ele fala que eu expulsei ele de Irati. Você imagina o que é você assumir a igreja do pastor Luciano, depois que ele ficar uns 4 anos lá. Quem quer me ouvir? Quem que ia me ouvir, né? Ia sair todo mundo, ia congregar lá em Curitiba, né? 150 quilômetros. Falei, não, cara, vai embora logo, senão você me complica muito. E graças a Deus, né? Se ele tivesse ficado lá, a igreja de Irati não é o que é, e nem a de Curitiba, né? E a partir da Alcance, que é a primeira Alcance que teve em Irati, hoje a Alcance está não só no Brasil, mas tem alcance aí na Europa, nos Estados Unidos, tem algumas, e projetos missionários, né? Porque o Luciano fez essa loucura. E aí desafiou e a gente foi, né? Nos ordenou pastor, no dia que ele nos ordenou, ele botou eu e a Márcia em cima do púlpito, ele disse assim, olha, esses são os pastores agora. Foi? Quando ele transicionou, né? Botou a gente lá em cima e falou, esses aqui são os pastores. Não me liguem pedindo dinheiro, não me liguem reclamando de nada, é tudo com eles agora. Ele fez isso, né? Pegou uma toalha branca, jogou e mandou fazer um cajado, que eu tenho até hoje lá na minha sala. Falei, a toalha branca eu não sei se vou usar, mas o cajado vou usar um monte. Até hoje alguns entram lá na sala e ficam de olho naquele cajado, assim, pensando, será que ele faz com isso, né? Aí eu falo, não queira saber. Né? O Antônio já usou bastante daquele cajado, eu já usei com ele. Por isso que ele está meio debilitadinho hoje, né? Levou muita caixa. Não é stand-up não, vou pregar. Tá bom? Mas que legal, querido, nós estamos... A igreja de Irati é uma igreja
diferente, porque a gente é diferente, uma igreja que começou numa velocidade incrível, né? Que Deus tem feito lá, os pastores, não sei se alguém mais conhece lá, e Deus continua fazendo. E a gente não faz muito esforço, até porque é uma cidade pequena, sem indústria, é uma realidade totalmente diferente, mas vai levantando um doido aqui, um doido ali, um vai fazendo uma quadra, o outro vai fazendo outra quadra. Hoje nós estamos bem adiantados já com as quadras prontas, uma quadra poliesportiva e uma quadra de areia coberta. O pessoal estão muito feliz lá, e isso ajudou muito na comunhão. Agora, por último, apareceu mais um casal de doido lá, estão fazendo uma sala linda de oração. Eu queria até projetar, mas já esqueci, né? E a gente está fazendo essa sala linda de oração. E já estamos trabalhando também para a nossa transição. Eu espero que seus pastores tomem vergonha e me chamem para vir aqui mais, porque há mais de um ano que eu não venho aqui, né? Agora eu vou ficar daqui uns tempos, eu vou ficar mais livre só para ir visitar as igrejas. E uma das coisas que eu quero fazer muito eu sei e gosto de fazer, que é a produção do jovem, que é construir, e há uma necessidade muito grande no reino. Eu vejo os pastores sofrendo muito, né, com construção, gasta muito. Esses dias mesmo, essa pessoa, né, que foi fazer a sala de oração, ela fez um orçamento de uma casa de tinta, ficava mais de R$ 3.000. Falei, não compra não, que eu vou fazer em outro lugar. Acabamos comprando por 1.900, né? Esse é, pessoal, isso é meio doido. Estou falando mal na frente deles, né? Porque eu não falo no outro por trás, né? Eu já trouxe porque eu ia falar mal deles mesmo, né? O que eu estava falando? É direto. Tá bom, já falei demais também, né? E tá gostoso lá, tá gostoso. A gente está vivendo um tempo meio complicado lá, né? Como igreja, tivemos alguns contratempos, mas eu não conheço de Gênesis Apocalipse uma igreja que não teve isso, né? Aliás, o que a gente reclama às vezes, mas não é nada, né? A gente não sofre nada, sofreu foi Paulo, Pedro, esses apóstolos e discípulos, né? Esses heróis aí do evangelho que entregaram suas vidas e com alegria, né? É um Paulão preso lá escrevendo, né, pra gente, alegrai-vos sempre no Senhor, cai na cadeia com, né, quase 100 anos, sabia que ia ser morto, e lá escrevendo umas coisas dessas pra gente, e a gente fica aí querendo chorar porque um sai da igreja, porque um não sei. Que isso, a gente vive o melhor dessa terra aqui. Eu não ia pregar isso, mas a Márcia foi falar de fé, então eu vou falar de fé também. Amém? Ontem nós estamos no evento, nós estávamos no evento lá no Sobrenatural em Curitiba, e na adoração, assim, eu fiquei por assim, talvez uma meia hora tendo essa visão, ela não saía de mim, sabe? Sabe à tarde quando aquelas nuvens, está o pôr do sol e você enxerga um brilho assim que separa nuvens da terra, né? E ontem estava um mexicano pregando lá. Até eu podia ter trazido minha camiseta, que estava cheia de pó de ouro, né? Mas, gente, eu não sei se você já viu falar desse Miguel, né? Miguel, né, amor? Manuel. Tudo é tudo de Deus, né? E aí, eles estão numa igreja muito grande, né? Um cara muito novinho, e está acontecendo coisas tremendas lá na igreja. Onde foi demais, né? E durante o louvor, mesmo antes dele pregar, eu estava vendo essa cena, e entre o céu, era um espaço assim, com um brilho muito grande entre as nuvens e a terra. É como se Deus estivesse contemplando eu sentia Deus contemplando aquele espaço que brilhava, e no meio daquele espaço, tinha um minúsculo pingo ali, que parecia um diamante, mas ele é como, assim, não era maior que um grão de areia. E eu ficava focado naquilo, e eu sabia que o Pai também estava focado naquilo. E ele disse para mim, eu falei, mas o que é isso aí? Né? Está relacionado, porque eu já sabia que ia ter essas manifestações, né, na igreja, essas manifestações, porque isso acontece muito, de milagres. Essa igreja já tem mais de 40, catalogado mais de 40 mil milagres. Essa igreja é novinha, 3 anos atrás a igreja tinha, lembra quantos membros ele falou? 100 e poucos membros, hoje eles estão com... Só obreiro é 800. Só obreiro. Uma igreja enorme, é um estádio, um negócio doido, né?
E aí, hoje eu me pego, eu tô falando, Jesus, eu sou, tá assim, viu, o negócio tá bravo. Então, aí eu vi aquela pedrinha, eu fiquei, e eu perguntei para Deus, que ele disse, falou assim, não há nada que eu ame mais do que isso. E o que é isso? Eu perguntei, ele disse, é a minha igreja, que se acha minúscula, mas ela brilha tanto que é impossível não ver. Gente, eu fiquei tão alegre com aquilo, né? Você imagina você contemplando no universo, você contemplando o céu, olhando para o céu e ver algo do tamanho de um grão de areia, brilhando, e você sabe que aquilo está sendo visto, né? Olha o tamanho desse universo, e Deus está olhando para aquilo, que não é nada, a gente não é nada, a gente não, né? Mas é o que chama a atenção, diz, não tem nada na terra mais interessante para mim, não tem nada mais belo, mais que brilha mais do que a minha noiva. Assim como não tem nada nessa terra mais interessante para mim do que a minha esposa, ela brilha, ela é o brilho da minha vida, né? Está na disputa com a minha neta agora, mas ela ainda está ganhando. Então, eu fiquei muito feliz, eu não compartilhei isso com ninguém, né? Mas aquilo me deu uma alegria, sabe? Uma alegria muito grande saber que Deus está olhando para a igreja dele, Deus está contemplando, a igreja tudo esculhambada, nós estamos vivendo um tempo de igreja, gente, esquisito, esquisito. É verdade ou não é? Põe a mão assim, diga, realmente eu sou esquisito. Mas às vezes eu nem penso que brilho. Está com medo de falar? É verdade, eu às vezes eu me falo, será que eu sou igreja mesmo? Jesus amado. Aí Deus me lembra que Ele me ama tanto, né? E que aquele brilho que a gente estava vendo é o brilho dele, né? É o brilho dele. Aquilo era, né? Eu entendia que era o sol projetando naquele elemento tão minúsculo, que fazia essa analogia com o brilho de Deus. É Deus que faz a noiva dele brilhar. Não importa como a igreja sempre esteve, como ela sempre estará, como ela está hoje, a noiva de Jesus brilha. Ela é perfeita. Então, por isso que a gente não pode ficar falando mal de igreja. Não fale mal da igreja, é a noiva do Senhor. Vem falar mal da Márcia para mim, para você ver. Você vai levar um chutaço, né? E não é porque ela é perfeita. É porque ela é meu amor, meu grande amor. Tem defeito? Mais do que eu. É uma mulher defeituosa. Eu amo porque eu tenho o coração de Jesus, né? Eu fiz um voto a ela, mas não é fácil. Gasto um monte. Por isso brilhar, minha filha, é o mesmo, aliás, é muito menos do que Deus gasta, do que Deus gastou para fazer você brilhar. Bem menos. O que faz você brilhar é algo que não brilhou nada. A morte do Filho de Deus, hein? Só lembrar disso é muito difícil, né? Vou ler Marcos, então, capítulo 7, 24, a partir do 24. Jesus saiu daquele lugar e ele foi para os arredores de Tiro e de Sidom, entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar desta mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega cirofenícia, de origem e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão da boca dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, eles comem das migalhas das crianças. Então, ele lhe diz, por causa dessa tua resposta, você pode ir, e o demônio saiu da sua filha. Ela foi para casa, ela encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já tinha saído dela. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa palavra tão poderosa que nós já recebemos. Obrigado pela comunhão que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pelos sem pensar tema, sem nossa participação. O Senhor lançou nesse lugar, pelo menos nesse tempo agora, Pai, o Senhor lançou esse tema de fé e nós vamos continuar falando disso,
porque é o que precisamos para experimentar muito mais. E nós vamos compartilhar, Pai, um conteúdo do céu, que não se crê, Pai, porque nós podemos, pela ciência, comprovar, nós podemos apalpar, não. Nós cremos porque é a Tua palavra, e basta a Sua palavra ser dita, nós cremos. Então, que o Senhor possa usar dessa palavra para mudar a nossa vida hoje, posturas, para que a gente possa, Pai, crer que o Senhor é o Deus que faz muito mais do que podemos pensar, podemos te pedir. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que nos ama de tal maneira, é o Deus todo-poderoso, que nos dá coisas que nós nem sabemos pedir, aquilo que nossos olhos não viram, os ouvidos ouviram, nem chegou ao nosso coração. O Senhor é o Deus, ó Pai, que nos ama de tal maneira, que o Senhor está preocupado com os nossos pensamentos, Pai, com a nossa forma de relacionar com o Senhor, com as pessoas. Então nós te pedimos que a luz dessa palavra nos faça brilhar hoje, em nome de Jesus. Dê um aplauso à palavra de Deus, amém? Eu quero então voltar um pouco do que li aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 8, diz assim, onde Jesus está fazendo ali uma pergunta para nós. Ele diz, contudo, e Jesus com essa pergunta, ele está dando um toque para nós nesse texto aqui, eu enxergo isso como um toque de Jesus. Ele está dando um alerta para nós. Ele diz, contudo, quando vier o Filho do Homem, ele vai achar porventura fé na terra? Já pensou nisso? Jesus fazendo uma pergunta dessa para mim e para vocês. Quando eu voltar aqui, eu vou achar em você fé? Você vai estar um homem, uma mulher cheia de fé? Se eu voltasse hoje, como está a tua expectativa? Porque, querido, se a gente analisar a nossa vida, é um treco estranho. Nós participamos de um congresso, a gente volta arrebentando, a gente vai pregar para poste, para galinha, para cachorro, mas não demora 2 dias, parece que aquilo vai embora, e a gente perde aquela, né? Agora imagina Jesus dizendo isso há mais de 2000 anos atrás, ele está preocupado, ele está, não sei se a palavra é preocupado, mas ele está já lançando sobre nós uma reflexão. Eu vou voltar, e quando eu voltar, vocês estarão com essa mesma fé, a fé, por isso que a bem-aventurança daqueles que crerão sem ver é maior do que aqueles que creram porque viram. Bem-aventurados são vocês que, né, creram porque me viram, mas mais bem-aventurados ainda é aqueles que crerão sem me ver. E essa pergunta que Jesus está fazendo para nós, tanto tempo nessa pergunta, mas ela está viva. Agora, qual que vai ser a minha resposta para ele? Aonde e em quem hoje ele pode encontrar fé? Onde e em quem? Então, em meio a tantos desafios, né, que nós vivemos e podemos enfrentar, essa pergunta ela permanece muito viva, não importa quanto tempo Jesus vai demorar para voltar, ela está viva. Onde e em quem Jesus hoje pode encontrar fé? Então o tema dessa mensagem, você que gosta de anotar, é a fé que Jesus procura, né, ou a fé que move o coração de Jesus, como você queira. Obrigado, vocês que não esquecem da gente. Letícia aí. Não era Letícia, como é que eu chamava? Eu chamava, era outro nome, lembra? Eu errava. Esses dias tinha um pastor, amigo nosso, mas amigo mesmo de anos, desde quase o começo da igreja. Ele estava com a pastora lá na igreja, e eu falei assim, aqui está o pastor Cristo e a pastora Andréia, e o nome dela não é nada de Andréia, é Patrícia. E a igreja morreu de rir, porque todo mundo conhece eles, né? Perto de Andréia, né? Patrícia e Andréia. Então, querido, voltando aqui, né? Quando nós refletimos sobre essa fé que Jesus está procurando, todos nós somos desafiados, né, a olhar muito além de uma vida religiosa. Porque às vezes a nossa vida de fé está baseada numa vida religiosa. Mas isso trata-se da gente buscar uma fé genuína, uma fé viva, operante. Uma fé que move, uma fé, sabe, querido, Deus está hoje, nós já ouvimos um testemunho de cura aqui, mas o que Deus quer fazer no ambiente, não importa quantas pessoas tem, e não importa mesmo, se aqui tivesse uma pessoa, já teria um motivo e já teria alguma coisa para Deus curar.
E Deus quer fazer de cada lugar um movimento de cura, um movimento que manifesta algo sobrenatural, o lugar da presença dele, porque é aí que Deus ele é visto, é aí que o nome dele é conhecido. Quando nós experimentamos essas experiências em Deus, então Deus aparece, Deus é visto. Porque nenhum homem pode promover algo sobrenatural, nenhum homem pode curar ninguém. Então, não importa que tipo de dor ou de enfermidade, de doença ou de escassez, não importa. Quando há um milagre, Deus ali, ele é conhecido. Então, Deus está buscando, Deus... quando eu estou falando dessa fé, eu estou falando de uma fé que ela é uma fé viva, ela opera, uma fé que transforma a maneira, porque esses testemunhos, essas experiências, elas que cada dia mais ela vai aperfeiçoando e ela vai engrossando esse nosso relacionamento com Deus, ela vai aperfeiçoando, quanto mais nós experimentamos de Deus, mais profundamente nós nos relacionamos com Deus. Quanto mais de Deus você vê, mais de Deus você vai ter e Ele vai ter mais de você. E por isso que nós precisamos buscar, estar envolvido com a palavra de Deus em todo o tempo, porque o que nos faz relacionar bem com Deus e relacionar bem com pessoas é o quanto nós temos de Deus. E é essa fé, querido, ela precisa ser uma fé marcante, ela precisa ser uma fé, aliás, marcada pela confiança. Não é uma crença, não é uma religião, é uma confiança. Eu confio de tal maneira que não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu vivo para Ele, eu sou dele. Então, é uma fé também que ela se manifesta, como a Márcia diz, pela obediência, ela se manifesta pela entrega. E é uma entrega, a entrega por fé é aquilo que Deus mais recebe. É isso que Jesus, que Ele recebe, uma fé movida pela obediência. Eu não preciso ver, eu não preciso tocar, aliás, eu não preciso tocar, eu não preciso ter. Essa é a fé que Deus aprova, que Jesus valoriza e que valoriza Jesus. É uma fé, é uma crença no sobrenatural. Sim, querido, é essa fé que Deus deseja encontrar em cada um de nós. É essa fé. É essa fé que Deus quer encontrar. Então a nossa medida de fé, ela sempre vai ser revelada nas pequenas atitudes, em cada gesto, no nosso dia a dia. Você já reparou aquelas pessoas que elas ficam lá e cá na fé por causa de congresso, por causa de um culto, por causa de uma reunião? Não, Deus não quer isso. Você não é mais filho que está numa reunião, Deus não é mais Deus porque a gente está num ambiente profético, um ambiente avivado. Sim, ali é um ambiente onde eu posso receber um novo ânimo, eu posso receber uma cura, uma restauração, ali uma dinâmica do Espírito Santo, mas não podemos viver por isso. É o cotidiano, querer ir lá na tua casa, no seu relacionamento com a esposa, com os filhos, com o trabalho, com o empregado, com o patrão. É quando falta, é quando sobra. Porque quando falta, a gente tem uma fé lascada. Deus me dá, eu preciso pagar o boleto, mas quando está sobrando, ninguém fala, Deus, eu preciso dar metade disso para a igreja. Preciso abençoar o reino, me dá fé. Então, é viver esse nível, é uma fé que não é a gente participando de tudo de Deus, mas é Deus participando de tudo da gente. Enquanto muitos pensam que vão chegar lá no céu, apresentando, falando para Deus o que fez, Deus vai falar, viu, eu quero ver mesmo é o que você entregou. O que você me entregou é mais do que você fez para mim. Então, querido, nós precisamos desse tipo de fé. Então, essa medida de fé ela é revelada nessas pequenas coisas, é no gesto, é no dia a dia, nessas atitudes que muitas vezes, ela não tem nenhuma pretensão. Eu lembro que quando nós doamos a nossa casa, a gente só tinha uma casa bonita, grande, nos melhores bairros de Irati, e a gente estava no culto e eu falei, mas eu senti uma vontade de dar a nossa casa para o reino. Na hora ela falou também. Não estava ministrando oferta, não tinha um pregador lá mandando bala lá, nada. Então é aquela sensibilidade de ouvir Deus e a gente ser simples para obedecer, simples. Não ficar discutindo, gente, não discuta com a sua fé, você vai perder.
Não discute com com os seus desejos, você vai perder. Sabe, eu estou com vontade de adulterar, eu levantei hoje, gente, quando vem, então é por isso que aquelas decisões antecipadas são importantes. Eu já tenho uma decisão dentro de mim, eu nunca vou trair minha esposa. Eu sempre vou cuidar e vou amar minha esposa. Então parte daí, não parte de um algo que eu vou, quando aparece, eu estou longe, aparece um negócio, eu falo, poxa, ninguém está vendo, será? Ih, falou será, meu filho já dançou. Não tem será. Nós não temos opção. Nossa opção é amar, servir a Deus, ser fiel a Ele, ser fiel à esposa. Crente não tem outra opção de vida, outra opção de fé que não seja viver desesperadamente para Ele. Sabe aqueles momentos que a gente enfrenta incerteza? É os momentos que as pessoas abandonam a fé, não vão mais na igreja. Eu pensei que eu era feliz, não sabia, umas doideiras que a gente ouve, né? Cara, fé quando o bicho está pegando mesmo. E a gente está cheio de exemplo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu não vejo uma igreja diferente, eu não vejo uma igreja que move numa fé diferente. Aliás, a igreja ainda existe por causa desses homens que um dia deixaram suas vidas, eles abandonaram suas vidas para viver por fé. Para viver por fé. Não importa o que vai acontecer. Eu já escolhi o que eu quero viver, o meu estilo de vida, a minha vida é isso, e eu vou viver isso. E esse evangelho que é poderoso, e uma fé que ninguém mata, o mundo, o diabo, tentando destruir a igreja e o projeto de Deus, que é movido por fé, nada destrói. Sabe que é o diabo lutar com uma coisa que nem eu e você pode pegar, ele não tem como pegar, porque é fé. Ele não tem como pegar para destruir. Mas a gente consegue, o crente consegue destruir sem pegar. Às vezes a gente consegue. Então é alimentar, querido, mesmo que você não tenha nenhuma pretensão, mas isso exige de nós confiança, esperança, mas é também quando a gente enfrenta esses momentos de incertezas, momentos de desconfiança, mas a gente decide, vou manter a minha confiança. Então nossa fé, ela é revelada quando estamos ali diante do desconhecido e ela continua sendo o nosso alicerce. Ela continua, não importa o que estou vivendo. Então essa fé, é essa fé que sustenta a vida de um crente, mesmo quando nós não temos, às vezes nem todas, nós não temos nenhuma resposta com clareza de tudo aquilo que a gente está vivendo. Quem não passou por esse momento? Você busca, você fica procurando resposta, e você não acha. É aí que a fé entra. A fé, ela precisa ela é uma esperança que não morre nunca. Por isso que a igreja subsiste, e eu vou falar isso o tempo todo, é porque ela é movida por uma fé, querido, que não morre, não tem como matar, nem o inferno, não tem como. Então existe uma esperança que ela vai persistir, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar acabando, está desmoronando. Ainda que a gente fique triste, a gente até desanima, fica cansado, mas tem um grito lá dentro da gente, tem um grito lá, não pare. É uma convicção lá sabe, um dia um pastor meu falou assim, Ney, tudo pode tirar de você, mas convicção não, porque é tua. Só você pode, mesmo que você tirar, um dia você vai falar, você vai lembrar que você teve convicção e ela não saiu de dentro de você, você só desistiu. Então a gente precisa, querido, a gente vai olhar, não tem como não ver a coisa desmoronar, a coisa degringar, não ter jeito, mas a fé, ela continua movendo uma realidade diferente daquilo que os meus olhos estão vendo, porque eu já coloquei os olhos em outro ambiente de fé, em outro ambiente de construção. Eu não fico olhando para o que está sendo destruído como que aquilo fosse o fim de tudo para mim. Assim, por isso que a esperança, ela precisa ser alimentada com fé. Então, essa esperança, ela não se apaga, porque ela está enraizada na fé, e essa é a certeza de que algo muito maior do que tudo aquilo que está acontecendo me acompanha diariamente. Eu ando com aquilo é minha vida, eu não separo daquilo. Eu posso às vezes dar aquele desânimo, aquela caída, às vezes até uma pontinha de reclamação, que não vire uma murmuração contra Deus, porque Deus nos conhece, Deus conhece nossa fraqueza,
mas é nela que a nossa fé é aperfeiçoada. É nessa fraqueza que o poder de Deus se manifesta, a nossa fé é vista. Então a fé que Jesus está procurando, ela vem através das nossas orações sinceras. Oração sincera, não está bom mesmo, não está bom, fala que está bom. Fé não é ignorar o que não está bom, é dizer, não está bom, não está legal, mas isso não é o meu fim, isso não é a minha realidade, Deus não me vê, isso é um momento só na minha vida. Fé, querido, que Jesus está procurando, ela vem através dessas orações sinceras e daquelas pessoas, daqueles crentes que mesmo na fraqueza eles continuam crendo. Então, a fé que Jesus está procurando, elas são daqueles que mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, eles continuam orando, não para de orar. Querido, eu vivi um tempo aí, uns 5 anos, que o que me segurou na fé foi oração, irmão, mas oração, palavra, eu me enfiava naquele jardim de oração, e eu li o dia inteiro, eu orava, aquilo alimentava a minha fé, porque eu sabia que se eu parasse de me alimentar do alimento da fé, que é a palavra de Deus, que é a minha comunhão com Deus, eu ia sucumbir. Eu me conheço, eu sou intenso. Então, querido, é essa fé que Jesus está procurando, não é a fé que está bombando quando tudo está bombando, a empresa está bem, o casamento está bem, os filhos estão bem, as finanças estão bem, está tudo bem, a igreja está bem, não. Ué, você nem pensa muito em fé quando está tudo assim, não é verdade? Então por que Deus nos deu fé? Justamente para a gente enfrentar esses momentos difíceis que certamente no mundo, mas tem de bom ânimo. Como é que vai ter bom ânimo sem fé? Não tem jeito, a fé é essa convicção de que algo vai vir, ainda que eu não veja, vai existir, está lá, está em algum lugar, Deus guardou, Deus colocou no celeiro, Ele me deu uma chave, a chave chama oração, comunhão com Ele, andar com Ele, não é verdade? Às vezes a gente não agia assim, o nosso pai biológico, me deu uma chave, ele disse, filho, o que você precisar está lá naquele quarto, a hora que você quiser você pode entrar lá. Aí eu entro no desespero e esqueço do quarto, e eu estou com a chave do quarto, e é isso que Deus, que às vezes a gente faz, a gente está com a chave do quarto, mas porque não fica lendo o endereço do quarto, não fica lendo como o segredo da porta, né? Aonde está a porta, a gente fica se batendo. Então a fé é para ser usada nesse momento difícil, né? É para a gente continuar orando, confiando, e essas orações feitas por aqueles que permanecem crendo, apesar das dificuldades, é essa que acaba nos levando a uma vida resiliente, uma fé resiliente, que ela não está baseada em dificuldade. Ela é uma convicção que ela está ali sempre, quando está tudo bem, ela está ali, quando está tudo mal, ela está aí, não tem, né, ela pode até às vezes oscilar na hora de atuar, uma medida diferente, mas ela não sai. Então se Jesus fez essa pergunta para nós, né, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra, é porque tem alguma importância para nós, esse olhar dele sobre a nossa fé. Eu gosto de pensar que Jesus, olha, tem algumas coisas que Jesus está vendo, eu sempre falo que eu não me conformo, eu não quero que Jesus só me vê, eu quero que Ele me olhe. Lembra lá em Cantares que Ele diz, com um só dos seus olhares, você arrebatou meu coração. Jesus quer a gente olhando para Ele. Quando eu ganhei a Márcia, foi porque eu olhei, porque eu via muitas outras meninas, mas para ela eu olhei. Tem muitas coisas, situações, muitos assuntos, muitas perturbações, muitas tentações te envolvendo, e se você ficar olhando para isso, você vai ficar muito repartido, muito conturbado, confuso, mas quando você olha para aquilo que é, é aquilo, eu não tenho como fugir, é aquilo. Então, né, é olhar, e Jesus, lembra do gasofilácio? Fala que Jesus olha, ele vai lá no gasofilácio e ele senta, e a Bíblia diz que ele sentou para ver as pessoas colocarem ali suas ofertas. Mas diz que não, ofertar e dizimar não é importante, não, Jesus está vendo, Jesus está sentadinho ali vendo, como, não é o quanto, mas é o como nós fazemos isso.
Ele se preocupa com isso, não é? Se preocupa é o nosso vocabulário tão limitado, né? Ele se interessa, isso, obrigado. Ele se interessa por isso. Se interessa. Então, querido, a gente começar a olhar, a gente tem que dar importância a esse olhar de Jesus, mas eu dou importância porque eu sei que Deus me vê em tudo, todo lugar, o que eu estou fazendo, pensando, Ele me vê, mas eu quero chegar num ponto onde Ele olha para mim. Esse eu me comprazo, esse me dá alegria. Aí é diferente, querido. Então isso por si só já alimenta um nível de fé tão poderoso. Então esse olhar de Jesus tem importância para a nossa fé, e Jesus ele continua ainda hoje, buscando e reconhecendo a fé que existe em cada um de nós, né, manifestado ali nas nossas atitudes, na forma como que nós esperamos em Deus, nas nossas orações sinceras. Jesus continua olhando. Quando você ora, você não está só. Porque senão não adianta. Por que eu vou orar se Deus não está ouvindo minha oração? Se eu não tiver essa convicção, para que eu vou orar? Aliás, paramos de orar porque não temos essa convicção. Então creia, querido, Jesus, Ele continua procurando fé em você, fé em mim, Ele continua procurando. Porque isso aí é isso, Ele sabe que é isso que vai me levar para o céu. Sem fé, agradar a Deus. Como é que eu vou para o céu se eu não agradar a Deus? Então nós vemos também no texto que a fé que Jesus procura nem sempre está ali no meio religioso. Não está. Não é aquela religiosa, porque eu sou uma pessoa, olha, aquela pessoa cheia de fé, ela não perde um culto. Nada a ver. Não é por isso. Mas isso pode ser uma identificação, sim. Mas nem sempre quem está no todos os cultos vive uma vida de fé, pode ser só uma religiosidade. Não se esqueça que essa mulher era Sírio-Fenícia. E ali o que predominava nessa cultura era a religiosidade. Então, né, essa mulher, em muitas ocasiões, Jesus, ele procurava fé. A gente vê na Bíblia, e não era no meio do povo ali, ele raramente encontrava isso no meio do povo quando ele procurava. Ele encontrava sempre em outro lugar. Às vezes ele era, como foi com essa mulher, surpreendido, né, pela fé dessas pessoas que estavam fora de Israel. Fora de Israel. Abraão não era um judeu. O centurião não era um judeu. Essa mulher não era um judeu, muito pelo contrário, era um povo discriminado pelo judeu. Ela era grega, Sírio-Fenícia. E quem era, né, essa mulher que Jesus ele ignorou? Quem é? No Evangelho de Marcos, essa mulher era chamada de Sírio-Fenícia, em Mateus ela é cananeia. Ela habitava essa região de Tiro e Sidom, em um lugar pagão, pertencia a um povo que historicamente era inimigo do povo judeu, e para aquele padrão dos judeus, ela era considerada uma mulher impura. Ela nem poderia estar ali. Mas olha o que faz uma vida de fé: você romper padrões, romper culturas, acusações, você rompe apontamentos, você não quer saber. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Os discípulos querendo dar um chutão na mulher. Os discípulos também eram uns cabeção, queriam até chutar as crianças, né? Mas Jesus olha, quando Jesus olha, e quando se olha para Jesus, tudo muda. Essa mulher era estrangeira, e ela ouvia, com certeza, falar a respeito de Jesus, e aí, naquele desespero, ela teve a ideia: eu vou superar todos esses preconceitos, porque eu sei que se eu encontrar com esse homem, ele vai me ouvir. Ele vai compreender a minha situação. Uma incrédula, uma mulher que talvez nós ia fazer do mesmo jeito. Ó, sai daqui, você não está na nossa turma, você não está na minha célula, né? Não faz parte da minha igreja. Tem também outra passagem lá em Mateus, no capítulo 8, de 5 a 13, que Jesus ele encontra fé nesse, que eu citei no centurião, e ele diz: em verdade eu vos afirmo que nem em Israel, todo Israel eu não encontrei, eu não achei fé como esta. Eles também não eram crentes. Então essas declarações de Jesus, querido, elas não são palavras que Jesus lançou ao vento para nos falar assim, ó, para mandar um recadinho, não. Jesus ele estava sendo sincero, e essa sinceridade traz para nós hoje um alerta. A Bíblia diz, como nós falamos, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que Jesus veio fazer aqui, morreu para que eu e você pudéssemos conhecer a Deus, e nós conhecemos através da fé.
É como se Jesus olhasse e dissesse, será que vai valer a pena o que eu fiz? Eu quero fazer. Se eles tiverem fé no que eu fiz, eles vão conhecer o Pai. Por isso que isso interessa para Jesus. Então Deus sabe que nós corremos esse perigo da gente acostumar numa vida de religiosidade, e aí a gente começa a perder a sensibilidade da fé. Parem de orar, parem de ler Bíblia, para de se relacionar com a igreja, com pessoas, a sua fé vai minando. Vai minando. Não aceite, querido, você vai relacionar a vida inteira, o teu marido é um chato, você é um chato para ele, uma chata para ele, teus filhos dão problema, mas eu decidi, não importa, eu decidi viver isso. A igreja, querido, não tem uma Bíblia, porque é família, mas Deus, gente, uma família, que é um lugar para você encher mais as paciências, ter mais dor de cabeça e tristeza, é na família. Por isso que Deus construiu a família, porque eu preciso ensinar esse povo lá no top. Onde um ofende o outro, mas eles têm que perdoar, porque vai morar na mesma casa, vai alimentar um ou outro, vai cuidar um ou outro, já começa desde nenenzinho. Tem hora que dá vontade de pegar minha netinha 1 ano e 2 meses e jogar fora, né? Então, mas que eu olho para ela assim, eu me derreto assim, sabe? Uma vidinha que ninguém ensinou, ela já dá tapinha na gente, já quer brigar com a gente. Aí do mesmo jeito que eu vejo, eu às vezes assim, cansado, meu Deus, aí lá vem a Melissa que é folgadinha, e topa, e some, né? Os jovens, adolescentes, que há 2 dias acampado no mato, né? O voo é para isso, e a gente fica lá cansado, né? Sobe até para Betiano, ela ama esse casal aqui, porque eles alimentam a Melissa nisso também, mas só que aí eles vão, às vezes, para outro lugar e a gente é que dança, né? Mas é o mesmo jeito, a gente olha, eu vejo Deus olhando, Senhor, eles dão trabalho, mas eu não tenho, eu amo tanto, eu amo de tal maneira, eu faço qualquer loucura por eles, eu amo de tal maneira, eu dou até meu filho para morrer por eles. Como é que a gente não consegue ter fé num pai assim? É doido demais, querido. Então essas declarações de Jesus, querido, elas não são essas palavras que Jesus só enfeitou, não. E por saber que nós corremos esse risco, né, de perder e a gente costumar ser só um religioso. Então essa sensibilidade, querido, a gente precisa provocar isso. Ela precisa ser aguçada em nós, e ela só vai ser com a presença do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que faz isso. Ele que nos lembra, Ele que nos ensina, Ele que nos unge. Por isso que nós precisamos buscar isso de todo jeito. Então, em primeiro lugar, querido, Jesus ele está procurando um coração que crê. Coração que crê. Ele olha para aquela mulher e viu que aquela mulher estava crendo. Aí essa mulher não faz parte de Jesus, falou umas coisas para aquela mulher que você ouviu bem menos que isso da igreja, já saiu da igreja, já ficou de mal do pai, da mãe, já brigou, ouviu bem menos do que essa mulher, e a mulher ouvindo tudo aquilo, ela aguentou. E Jesus, querido, com isso ele nos adverte a gente não ficar acomodado, pensando que nós temos ali uma cadeirinha cativa no cenário da fé. Eu tenho uma cadeira no cenário, não, se a gente não crê, querido, Deus vai levantar outras pessoas, e talvez sejam aí pessoas que nunca nós imaginamos que pudessem crer, como essa mulher cananeia, que todos os discípulos, quem estava ali dizendo, essa mulher quer, acho que Jesus vai fazer alguma coisa por ela, e eu nem vou olhar para ela. Esse centurião é a mesma coisa. Em segundo lugar, querido, a fé que Jesus procura, ela vem de pessoas que ousam buscar Jesus e buscar desesperadamente. Você viu o desespero dessa mulher, o que ela aguentou de Jesus. Olha que o texto desse, que Jesus não pôde ocultar-se. Não diz que ele não quis, ele não pôde. Ele não pôde, do mesmo jeito que ele chegou lá na terra dele querendo fazer um milagre, a Bíblia diz que ele não quis, ele disse que ele não pôde fazer milagre porque não tinha expectativa, e ele não pôde sair dessa mulher, porque ele apresentou todos os argumentos, ofendeu a mulher, e a mulher não parou, e não teve jeito de se esconder, ele tentou, não teve jeito de se esconder dessa mulher, ele não pôde, querido, e isso não seria porque Deus não resiste a um coração quebrantado? Quando nós buscamos dessa forma, querido, certamente nós vamos encontrar Deus. Qual foi a última vez
que nós buscamos a Deus dessa maneira? Qual foi? Naquele tempo de desespero, na perca de alguém, na falência, na hora de uma mudança, né, uma crise ministerial, uma crise familiar, uma crise no casamento. Com que tipo de desespero, de fé, de confiança em Jesus, como que nós buscamos isso? Aleluia. A fé que Jesus procura, querido, ela resiste às provas. Olha o 27, versículo 27 e 28. Jesus, querido, ele provocou aquela mulher, ele usou uma linguagem aparentemente agressiva com aquela mulher, mesmo assim ela não reclama. E não tem, querido, ela não entrou naquela autocomiseração, que muitas vezes a gente entra. Ninguém gosta de mim, Jesus não gosta de mim, eu vou embora para casa. Olha o que ele falou para mim. Ela fez o que ela fez, ela ficou mais insistente ainda. Ela ouviu um contra de Jesus, a quem ela esperava e buscou com toda a força. Ela ouviu um não dele, não foi do irmão, do pastor, do líder de célula. Ela ouviu um não de Jesus, um não horrível, mas ela não desistiu. Sabe aquela fé dodói? Não era a fé dessa mulher, fé dodói. Diga aí, fé dodói. Aquela fé que desiste, uma fé que revolta. Não, querido, essa fé da mulher é ousada. Ela é ousada. Então ela argumenta em humilhação. Ela se humilha. Ouvindo aquilo, ela não desiste, mas ela se humilha. E às vezes nós desistimos porque não queremos nos humilhar. Por isso é que ela recebeu aquilo que ela foi buscar em Jesus. Será que Jesus pode encontrar esse tipo de fé em nós? A fé que Jesus procura é a fé que é declarada também profética. Jesus não disse, né, a mulher, por causa do meu poder, embora fosse o poder dele. Ele não disse isso, ele disse por causa da tua ousadia, por causa da tua fé, por causa das suas palavras. Pode ir, que o demônio já saiu da sua filha. O que é que havia, querido, nas palavras daquela mulher? Havia confiança que o Senhor, Ele é Deus e que Ele faz super a mudar. Um Deus que vai muito mais, ou tem muito mais para dar do que nós possamos imaginar. Essa fé que ela foi. Talvez ela já até contava, eu não sou desse povo, eu vou chegar lá, vou ser discriminado, talvez até ele não vai fazer nada, mas eu vou insistir. Era uma fé que declarava o amor de Deus, a providência. Ela confiou esse Deus, pelo que eu ouço falar desse Jesus, Ele ama tanto, Ele cura tantas pessoas, que Ele não vai aguentar ver a minha humilhação, a minha confiança, Ele vai atender. E é esse tipo de oração, querido, é esse tipo de confiança, de fé que alcança o coração do Pai. O justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. O justo vai viver. O Salmo 125:1, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Firme para sempre. Então Jesus ainda procura. Será que Ele vai encontrar fé em mim e você? Ele vai encontrar em nós fé desse tipo. Só para a gente refletir, não seria mais fácil a gente se acostumar com a vida religiosa? E aí a gente corre o risco, e é um grande risco, de ver outras pessoas, como essa mulher, ali tinha cheio de judeu, talvez precisando de um movimento de fé de Jesus, mas eles tiveram que ver uma pessoa de fora, recebendo o que era para eles receberem. Sabe aqueles crentes que falam, olha, aquela pessoa foi curada, ela nem vai muito na igreja, ela nem é crente. Mas é porque ela procurou com fé, essa pessoa teve fé. Então nós temos nos prostrado e nos quebrantado diante de Deus, ao ponto dele não poder se esconder de nós, se omitir. A nossa fé tem resistido aos nãos de Deus,
Porque a resposta de Jesus para a mulher foi: não vou fazer. Não é justo eu tirar aqui da minha igreja e dar para você. Você nem é desse povo. Jesus falou isso para ela. Falou para você: não faz parte da nossa turma, você não é da nossa patota. E chamou a mulher de cachorrinho. Jesus. Outra coisa, nós temos confessado o poder da palavra e nós temos crido nessa palavra. Então, querido, o meu desafio, o nosso desafio é a gente desejar e ser encontrado em fé por Jesus. Esse é o nosso desafio todo dia, como a mesma fé dessa mulher, desse centurião, dessa mulher cananeia, a fé de Abraão. Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, vai andando, vou mostrar o que eu quero com você, eu não vou falar nada hoje. Quando deixamos nossa empresa lá, não vendemos, demos para o funcionário mais velho, quando viemos para Irati, viemos sem dinheiro, sem nada. O funcionário deu um carro, a gente pegou, deu o carro que ele deu para outra pessoa. Porque a gente queria viver essa fé. E a gente veio por fé. Fé. Só fé. Então esse é o nosso desafio, que Jesus encontra essa fé. Jesus, Ele quer fazer algo por nós, Ele pode fazer e certamente Ele fará, mas nós precisamos crer. Crer. Diga: tudo o que eu preciso é crer. Pequenininha, né? Quatro letras. Crer. É o que eu preciso. Crer. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, se pede porque crer, porque tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Querido, não se baseie, estou falando para mim também, não se baseie nas suas fraquezas, nas suas lutas, debilidades, nos seus momentos de dificuldade, não. Olhe para Cristo, porque Ele jamais tirará o olho de você. Se você estiver querendo algo de Deus, Deus está querendo você. Eu fiquei tão alegre ontem quando tive essa visão. Meu Deus, um grão de areia, como brilha desse jeito, como pode um universo tão grande, um negócio desse ser a coisa mais importante para o Senhor. Olha tudo que o Senhor criou, quantos planetas, quantas constelações, quantas estrelas, quantos anjos o Senhor criou. Mas o Senhor está olhando para um povinho esquisito, que às vezes abandona o Senhor, fala mal, um povo que essa é a minha igreja, eu estou lá, e nada vai prevalecer contra ela, nem as portas do inferno. Então, querido, creia, eu não estou falando para você, para nós, que tudo que eu falei, isso aqui é para todos nós. Porque não pensa que pastor não tem os seus momentos, a gente é carne igual você, a gente faz, é a mesma coisa, nós estamos ali, farinha no mesmo saco. E não tem super-homem, não tem super-mulher, não tem super-crente, não. Nós caminhamos, querido, e o que é posto para qualquer líder, não importa o seu nível de liderança, não importa o seu ministério, é posto aquele que entra aqui, ele vai entrar e vai receber Cristo por fé. E você vai ser um pastor, vai ser o que for, por fé também. E a mesma fé que operou no incrédulo, é a que precisa operar num líder, para mover. Vamos, queridos, desafiar a gente mesmo para ser essa igreja, sabe? A gente parar de ser dodói na nossa fé. Isso é tão feio. Eu acho que entristece tanto Deus. Deus, assim, eu tenho todo o poder para compartilhar com a minha igreja. Eu tenho tanto poder para eles fazerem tantas coisas. Eles estão apegados numa religião, eles estão apegados, sabe, num estilo de vida que não me deixa mover. Eu quero que o mundo me conheça através dele. Os anjos querem fazer isso, mas eu não posso deixar, porque isso eu já determinei que são eles que vão me mostrar o mundo. Deus não vai mandar isso. É eu, você. É a nossa fé que vai mostrar Jesus. Vamos viver essa fé? Vamos fazer. Eu já estou atrasado? Já está mesmo.
faço isso, querido? Eu faço isso, sempre eu falo, por que eu faço? A nossa confissão de algo é como nós atendemos um apelo. E a gente não expõe para homens. Quando eu vou em qualquer igreja, fez apelo, eu vou lá na frente. Eu vou lá na frente, não é por causa de quem fez o apelo. Eu vou lá porque quero dizer, Deus, isso aí é tudo para mim, eu quero isso aí. Quantas vezes eu fiquei com vontade de aceitar Jesus, às vezes a gente segura um outro, mas não vai porque você é pastor. Aí eu dá vontade de aceitar Jesus. Tem uns caras que pregam lá e falam, meu Deus, eu não sou nem crente. Vou ter que aceitar Jesus hoje, né? Já fui aceitar Jesus já, de novo, já mesmo depois de pastor, já fui aceitar Jesus. Então, esse apelo que eu quero fazer para você é você vir aqui na frente, falar com ele, dizer, Deus, eu quero viver isso aí, eu quero isso aí. Eu quero isso que ele pregou, que nem ele consegue viver, mas ele está lutando, eu também quero. Então, o primeiro que está no apelo sou eu, já estou aqui para fazer carreira com você, vem. Então sai do seu lugar, vem aqui. Vem confessando, querido, vem confessando que é isso mesmo, você precisa disso, você quer isso, quer viver esse evangelho. Espera agora a fome, deixa um pouquinho, é rapidinho, porque ao você sair do lugar e vir aqui, isso já se constitui numa confissão, é a sua oração, é a minha oração, é essa. Quando nós saímos e dizemos, Deus, eu ouvi isso, e isso é tudo para mim. E ainda que não for tudo, foi um pouquinho, já está bom demais. Vai tornar isso mais poderoso. É a sua oração, não é nem aquele momento de a gente ficar falando amém para a oração do pastor, é a gente, fala com ele. Você sabe, talvez aonde, eu sei aonde nós nos perdemos na fé e aí decidimos às vezes caminhar num trilho de religiosidade, de prática, de costumes, tradições. Peça ao Espírito Santo para te trazer uma oração sincera, uma memória sincera para você fazer a confissão certa e o pedido certo para o Senhor. O Senhor não existe um coração quebrantado, sincero. Oramos em nome de Jesus, Pai. Essa é a tua igreja, Pai, quebrantada, confessando, Pai, necessidade de viver essa vida de uma fé que o Senhor está procurando, Pai. Assim como o Senhor encontrou naquela mulher, no centurião, e em tantos outros homens e mulheres na Bíblia, Pai, o Senhor conta um testemunho de fé dessas pessoas para nos mostrar que o Senhor não está procurando religião, não está procurando placas, o Senhor está procurando filhos, pessoas que estão dispostos a mostrar o Senhor para outras pessoas por causa das experiências que tiveram através da fé. Perdoa-nos, Pai, por resistimos a viver essa vida, por não cremos na realidade desse evangelho, Pai, que vivemos por fé. Perdoa-nos, Pai amado, por muitas vezes sermos desagradáveis ao Senhor. Cura-nos, Pai. Cura-nos hoje, Pai. E marque essa data em nossos dias, Pai, para que possamos completar tantos outros que o Senhor já estabeleceu para nós nessa terra, debaixo de um movimento de fé, avivados por uma fé sobrenatural, que não se baseia, Pai, em apalpar, não se baseia em ter, mas em crer, em chamar à existência aquilo que não existe como se existisse. Deus nos faz, Pai, viver essa vida. Tira-nos do lugar, Pai, de conformismo, do lugar, Pai, de murmurar, no lugar de lamentar perdas, lamentar, ó Pai, questões da nossa vida, e nos leva a olhar para o Senhor, como o Senhor conquistou a sua igreja. Pai, eu oro em nome de Jesus, dá-nos essa capacidade, Pai, de agradar ao Senhor, de ser as pessoas que o Senhor está procurando, homens e mulheres cheios de fé, que possa, Pai, quebrantar o teu coração. Ó Deus, faz até o Senhor mudar de ideia por causa de uma atitude de fé. Eu clamo em nome de Jesus, Pai, por nossas vidas, por essa igreja, por aqueles que estão aqui, aqueles que não estão, que eles possam ser impactados através das atitudes desses irmãos, e os lares desses irmãos, os nossos lares,
sejam agora, Pai, seja iniciado um novo processo, um novo tempo de fé, um novo movimento de fé, onde as circunstâncias, ó Pai, elas não serão celebradas, mas elas não serão vistas como um lugar de estacionar, um lugar de retroceder, de estagnar, não, como uma oportunidade de agradar ao Senhor em primeiro lugar e depois de obter o resultado por ter agradado ao Senhor. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam, Pai. O Senhor ama dar presentes e satisfazer os desejos daqueles que buscam o Senhor. E não há como buscar aquilo que não vemos, que não pegamos, não apalpamos sem a fé. E eu te agradeço, Jesus, por esse tempo com os meus irmãos. Eu profetizo uma fé sobrenatural, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Levante suas mãos, pessoal. Levante suas mãos. Diga, Jesus, eu te amo e eu quero viver para que o Senhor conte a minha história a outras pessoas, uma história de fé, de perseverança, de resiliência. Eu quero que a minha história possa impactar o coração de outras pessoas, em nome de